Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje atende a várias solicitações que já faz tempo a gente recebe, porque persiste uma dúvida. Nos grandes centros urbanos é muito mais comum, é muito crescente hoje, o costume de cremar os mortos. Cada vez mais pessoas buscam esse serviço porque, obviamente, é mais prático, você não precisa comprar um túmulo e não precisa pagar aquelas taxas de manutenção. E a maioria esmagadora das pessoas não costuma frequentar os cemitérios, os túmulos dos queridos, então é uma despesa meio sem sentido. Então, o regime moderno, permite que você creme os seus mortos e depois você dê o destino que quiser às cinzas deles. Pois bem, mas entre os cristãos, sobretudo aqueles que têm a Bíblia como palavra de Deus, persiste uma dúvida. Será que a Bíblia autoriza a cremação dos mortos daqueles que temem a Deus? Bem, a maioria das pessoas que opta pela cremação o faz com base na sua praticidade, e no fato de ser algo que, pelo menos, ninguém sabe ser proibido pelas Escrituras. Entretanto, outras pessoas olham com desconfiança para essa solução. Se Deus não tem nada contra queimar os mortos, por que Israel não fazia isso? Por que desde a mais tenra história, lá dos patriarcas, a Bíblia registra o esforço desses homens de Deus para comprar territórios, como fez Abraão, lá no território de Macpela, a fim de enterrar os seus mortos e serem enterrados ali. Lembre-se que José, por exemplo, fez uma peregrinação do Egito até Macpela para enterrar o seu pai, Jacó. E depois ele também, ele não foi sepultado no mesmo lugar, mas ele fez questão que os seus ossos fossem sepultados em Canaã e não no Egito. Pois é, por que essa preocupação toda com sepultar se Deus permite a cremação? E havia povos que cremavam os seus mortos. Em Amós, há uma referência do profeta a uma determinada nação que queimou o rei de Bazã. Parece que Deus não gostou da história. Com base nisso, suscita-se a dúvida. O que Deus de fato pensa a respeito da cremação dos mortos? Ela é permitida ou os crentes não devem praticá-la com aqueles seus queridos que partem desse mundo? Muita gente vai dizer, tem a dó, o corpo nada mais é do que matéria, pó que volta ao pó. A cremação simplesmente adianta o processo. É verdade, mas nós não somos salvos só no Espírito. A doutrina da ressurreição dos mortos, que cada vez mais é esquecida, não sei porquê, talvez por uma influência indevida da cultura grega, é fundamental para a fé cristã. Nós haveremos de ressuscitar com um novo corpo. Paulo escreve um capítulo enorme em 1 Coríntios, capítulo 15, só para tratar dessa questão. Ora, se Deus valoriza tanto a ressurreição, é porque o corpo tem valor. E aí? Pus minhoca? Essa era a intenção. Vamos escavar e descobrir o que a Bíblia diz a respeito sobre cremação. Está no ar o Vejam Só. Olá! Com muita alegria, começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Mais uma vez conosco para tratar desse assunto, especialista em assuntos judaicos, membro da Igreja, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Sérgio Monteiro. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo. Tudo ótimo. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui, para tratar desse assunto que pode parecer muito simples, mas tem suscitado bastante dúvidas realmente na mente de muitas pessoas. Quero aproveitar, reverendo, se me permite, claro. Esse final de semana nós estivemos ali no Instituto Adventista Paranaense, um simpósio sobre o Holocausto, com os alunos ali, mais de 1000 pessoas, e eu queria mandar um abraço para os organizadores, para aqueles que estiveram. Estivemos ali sexta e sábado,
várias palestras sobre as razões do Holocausto, o que aconteceu, formação de identidade judaica. Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal ali que nos recebeu também, professores e alunos. Mandar um grande abraço para minha esposa também, a Olga, a professora Olga, para minha filha, a Natasha, para o meu filho e assim para todos aqueles que nos assistem também. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado, pastor. Do outro lado, nós temos o professor Danilo Moraes, do Instituto de Educação Teológica Bereana. Tudo bem, professor? Paz e graça. Paz e graça, Heber, paz e graça, pastor Sérgio. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para podermos tratar de um assunto, como foi dito pelo pastor Sérgio, que acaba criando muitas indagações, dúvidas, né, e também especulações dentro das igrejas, dentro do meio cristão. E espero que esta nossa conversa, esse nosso diálogo possa ser produtivo, esclarecedor, para que os irmãos sejam abençoados. Você é professor do Instituto, né? Aliás, um dos dirigentes do Instituto. Isso, diretor do Instituto. Da Educação Teológica Bereana. E qual é a sua igreja? Batista Renovada. Muito obrigado pela presença do irmão. Seja Amém. muito bem-vindo. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Aqui temos uma condenação clara contra a cremação. Podemos afirmar, com a leitura desse texto, que a Bíblia condena a cremação, que essa não deve ser uma prática do cristão. Na Bíblia, devemos concordar que não existe a indicação de que a cremação é uma prática autorizada. Nas culturas nas quais a Bíblia se focaliza, o enterro em uma tumba, caverna ou na terra era a forma comum de se dispor do corpo humano. Embora o sepultamento fosse a prática comum, a Bíblia, e aqui precisamos também ser honestos, em nenhum lugar o coloca como a única forma permitida para se utilizar no pós-morte. Mas quando se fala de cremação do corpo, algumas pessoas pensam que é um pecado, já que o corpo é o templo do espírito. E então, será que esse cuidado deve prevalecer também depois da morte? E a cremação seria um ataque a esse cuidado? De fato, esse não era um costume entre os judeus. Aliás, tal prática era vista com horror. Em Amós, lemos que uma das transgressões cometidas pelos moabitas foi queimar os ossos do rei de Edom. Para aquela cultura, sepultar era sinônimo de honra à memória. Queimar o cadáver era desonrar a sua memória. Temos também que analisar a questão da ressurreição do corpo. Será que a cremação inviabiliza essa questão? Será que sem essa preservação não será possível participar da ressurreição do corpo, assim como prometido? Quais as implicações da cremação? Isso tem influência na questão da salvação? Qual deve ser a postura correta do cristão e seus familiares com relação a esse assunto? A Bíblia tem alguma orientação sobre o tema? Proíbe? Permite? Fica calada sobre a questão? E agora, o que fazer? Isso vamos descobrir agora no nosso bate-papo de hoje. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Bem, o tema de hoje atende a muitas solicitações, pessoas que perguntam, têm dúvidas a respeito e pediram então uma análise aqui no Vejam Só dessa questão da cremação. Conosco o pastor Sérgio Monteiro, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que é especializado nas questões judaicas. Pastor Sérgio, como é que o senhor responde à pergunta? A Bíblia condena a cremação dos que morrem? Como é que fica isso do ponto de vista judaico? Do ponto de vista judaico, assim, é proibida a cremação. Não se crema no judaísmo, nunca se cremou e não se crema de maneira nenhuma. Como foi dito, muito bem dito na reportagem inicial, é uma afronta ao conceito bíblico de dignidade da pessoa, acho que a gente chama de tikkun. Então, de maneira nenhuma poderia ser queimada. Até há tempo atrás, houve na época quando a Amy Winehouse faleceu, ela era judia, né? E ela foi cremada. E
levantou-se um problema assim, mas espera aí, os judeus não cremam, como é que ela pode ter sido cremada? E efetivamente os rabinos naquela época disseram, ela perdeu completamente a possibilidade de levantar na ressurreição. No judaísmo, se uma pessoa é cremada, ela perde o seu lugar no Olam Rabá. Ela não pode ser cremada de maneira nenhuma. O que é Olam Rabá? Desculpa, Olam Rabá é o mundo vindouro. Existe no judaísmo a escatologia judaica se divide em Olam Hazé, que é este mundo, e Olam Rabá, o mundo vindouro. Aqueles que participam deste mundo devem demonstrar o seu preparo e a sua busca da ressurreição. E aí, como também foi muito bem dito, o senhor também disse, há uma necessidade de que o corpo seja preservado, de que a dignidade da pessoa, não o corpo em si, porque o corpo também vira pó, mas a dignidade da pessoa seja preservada através dos ritos de memória e da dignidade do enterro também. O enterro é um momento de separação, e aí existem aspectos cabalísticos, esotéricos também, que não são parte daquilo que eu acredito também, mesmo como judeu, e não é algo antigo, mas no judaísmo mais moderno existem também aspectos cabalísticos, esotéricos, que estão relacionados com a separação do corpo e da alma, como eles são, o processo de separação e a cremação forçariam a separação extremamente mais bruta. Então, assim, de forma simples, no judaísmo não é permitida a cremação, de maneira nenhuma. Nunca foi uma prática judaica. Existem evidências de que em momentos, na época de Acabe, por exemplo, houve cremação, e isso foi considerado um dos grandes pecados do povo de Israel naquele momento também. E o senhor, como pastor... Não, na Igreja Adventista também não se pratica cremação. Não se pratica cremação. Tá. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos ouvir agora o professor Danilo Moraes. Ele é professor de teologia, né, e dirige o Instituto de Educação Teológica Bereana. É Bereana mesmo? Bereana. Tá. O professor, e o senhor? O senhor tem uma origem batista, não é isso? Isso, pentecostal batista. Batista renovada, isso, não da tradicional. Tá Hoje bom. Tem batista para tudo quanto é gosto. Mistura água com fogo, né? Porque batista gosta de água e pentecostal gosta de fogo. Isso é muito evidente desde a década de 50, 60 para cá, isso já... Então tá bom. Professor, e o senhor, como é que responde a mesma pergunta? A Bíblia condena a cremação dos que morrem? Eu acredito que não. Existe uma questão muito forte, cultural, contextual, de todo aquele período, né, da nação de Israel sendo formada, desde ali de Abraão em sequência, né, não se praticava a cremação entre o povo de Israel, porque não era uma cultura, não era uma tradição, e naquele contexto predominava-se em outros povos práticas crematórias. Então, por isso, para haver uma distinção, uma separação, se você pegar o livro de Levítico, a separação entre santo, profano e tantas outras recomendações, Deus sempre quis preservar a nação de Israel de práticas de outros povos para que não se assemelhasse. Não que necessariamente possuía um viés de pecado e de culpa na prática, mas para não haver aproximação. Então, a nação de Israel sempre manteve a prática, como o nosso irmão disse, de não cremar. E o cristianismo herdou esta prática. Ele herdou a prática. Nós não vemos condenação na Bíblia para o ato da cremação. Não existe. O que existe são tradições talmúdicas, rabinas, da Midrash, onde existe uma grande discussão para não se haver a cremação dentro do judaísmo. Mas, biblicamente, na minha concepção, ela não se sustenta. Esse texto de Amós, a gente pode discorrer daqui a pouco, não há nenhuma nítida condenação para o ato de cremação. O que nós vemos em Amós é um ultraje, um expor a vergonha, uma descredibilidade do rei de Edom por parte de Moabe, que estava conquistando. Então, hoje, a prática de cremação, você não crema um familiar seu para ultrajar a memória dele, você não crema um familiar seu para envergonhá-lo. Então, esse aspecto aqui de Amós 2:1 não é o aspecto de cremação que nós temos hoje, é totalmente diferente. Então, o contexto que a gente vai analisando desses textos não se sustenta. Então, o próprio cristianismo, na Idade Média, também proibiu. A Igreja Católica, durante muito tempo, proibiu a prática da cremação. Em 1963, o Código Canônico aboliu da Igreja Católica, pode-se cremar hoje. O nosso pastor adventista falou que o adventismo proíbe, até onde ele pode falar com mais propriedade. As fontes de sites
pode não ser oficiais, mas eu vi ali citações de próprios textos oficiais do Adventismo permitindo. O próprio Leandro Quadro, que é adventista, também defende que pode haver a cremação. Então, não sei a fonte com o nosso pastor consultor. Vamos discutir isso depois. Agora, eu tenho que fazer a pesquisa para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Lá no nosso Facebook, facebook.com/programa, vejam só, temos uma pergunta para você, que é a mesma pergunta do tema. Queremos saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá. A Bíblia condena a cremação dos que morrem? Né? Você crê que a Bíblia condena isso? Sim ou não? Vote na enquete. No final do programa a gente vai ver o resultado parcial, né? Porque o programa está sendo gravado e a enquete continua aberta até o final da exibição do programa. Ah, mas eu queria tanto saber o que a Bíblia fala, conheço muito pouco das Escrituras. Eu tenho um convite para te fazer. Ligue amanhã no horário comercial para 0 Operadora 11 3115 0819, 3150819, liga lá na grade e você diz onde você mora, no Brasil todo, que vão te informar um endereço onde você pode estudar a Bíblia. O curso bíblico está presente em mais de 600 endereços diferentes da Academia Teológica da Graça de Deus. Além do curso bíblico, existem vários outros cursos que a grade mantém. Aí vai depender da filial, vai depender da localização em que você está. Na Grande São Paulo, você tem todos eles, né? Tem acesso a todos eles lá na sede. Agora, fora da Grande São Paulo, vai depender. Tem curso de inglês, espanhol, usando a Bíblia como livro de texto, tem curso de música para quem quer cantar, também tem outro curso de música para quem quer tocar, tem outro curso de adoração e louvor, tem curso de gestão eclesiástica, tem curso de história, por exemplo, da Reforma, tem curso de teologia, tem cursos de análise bíblica, tem uma porção de curso lá. Você se informa direitinho lá na Academia Teológica da Graça de Deus da Grade. 0 Operadora 11 3115 0819, tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, nesse momento, um momento muito legal, muito especial, porque você aparece aqui, né? Nós gostamos de conhecer aquelas pessoas que nos acompanham pela televisão. Então, mande a sua fotografia, se você ainda não mandou, ou faça o seu vídeo, que é o que eu prefiro que você faça, né? Uma coisa mais nova, mais dinâmico, né? A gente vai ver você, vai saber quem você é e também qual é a sua dica ou a sua crítica para o programa, tá bom? As instruções para você fazer o seu vídeo, são só 15 segundinhos, né? Estão no Facebook. Então, vai lá, veja o videozinho que tem ali. São 2 vídeos te instruindo, um do Zeca, um meu, e aí você posta a sua proposta para nós. Tá? E concorre a presentes, evidentemente, né, do programa. O kit desse mês é esse aí, o kit do Shopping do Povo, a Bíblia das Crianças, o livro Pais Modernos, Valores Eternos e um livro do Oral Roberts para os pais a respeito de como Deus age no impossível. Bom, primeira foto de hoje vem aqui de Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. O Marcos Borges é nosso telespectador lá em Pirituba, aqui, né, em Pirituba, e recebe o nosso convite para vir assistir ao programa, a gravação do programa ao vivo. Agora a gente vai para a capital da Bahia, em Salvador. A Maria Cristina é nossa telespectadora, essa linda jovem, né, assiste ao Vejam Só. Muito obrigado, Cristina. Deus abençoe você, a todo o povo, né, soteropolitano. Um dia eu vou conhecer a Bahia. Também vou querer conhecer o Amazonas, porque lá em Manaus, a Zédina Anjos assiste ao programa. Ô, Zédina, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência, viu? A foto inverte o GC, olha aqui como fica gozado, né? Legal. Deus te abençoe, Zédina. Aqui em São Paulo também, nós temos o Tony e o filho Samuel assistindo ao programa, os 2 convidados para virem assistir ao vivo aqui a gravação também. É só acertar os detalhes pelo Facebook. Samuelzinho, grande beijo para você. Tony, um abração. E voltando para a Bahia, em Eunápolis, a Viviane Meira. Olha que jovem simpática.
assiste ao Vejam Só lá em Eunápolis, na Bahia, que um dia eu também vou conhecer. Daqui a pouquinho a gente vai assistir a dica do Antônio José, que mora em Fortaleza, lá no Ceará. Oh, lugarzinho bom, gente boa, comida boa, clima bom, tudo bom lá no Ceará, né? O que será que o Antônio José vai dizer para nós? Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo. Agora, nós vamos inquirir do pastor Sérgio Monteiro. O senhor terminou a sua fala dizendo que a Igreja Adventista não pratica a cremação, né? E o pastor Danilo disse que há ministros e integrantes da Igreja Adventista que não se opõem. Há controvérsia, então? Não, quando o professor Danilo disse, eu olhei e falei, mas eu não disse que proibia. A Igreja não proíbe. É que nós temos, a Igreja Adventista, ela tem um princípio, por mais que as pessoas algumas vezes pensem que assim, a Igreja Adventista, ela proíbe isso ou proíbe aquilo, nós não proibimos aquilo que a Bíblia também não proíbe. Nós também, eu considero da mesma maneira, a Igreja Adventista considera da mesma maneira. A Bíblia é silente a esse respeito. Amós 2:1 não tem absolutamente nada a ver com cremação. Não tem absolutamente nada mesmo a ver com cremação. Então, há essa liberdade, e aí você pode pegar um livro chamado Declarações da Igreja Adventista, e um dos capítulos fala sobre cremação, sobre o cuidado dos mortos, que aí é uma declaração oficial da Igreja. E lá está dizendo que assim, nós costumeiramente não praticamos a cremação. Nós aconselhamos aos membros que façam o processo normal, o processo de enterro. Mas não há problema nenhum, não há nenhum tipo de condenação por pecado ou qualquer coisa parecida. Por isso que eu escolhi bem a palavra, que assim, nós não praticamos. Nós costumamos, quando alguém nos procura, temos um velório, alguma coisa assim, qual é o conselho da igreja? O conselho da igreja é que se faça um enterro. É Gênesis 3:19. Né? Mas se a pessoa preferir fazer a cremação, ela não vai ser excluída da igreja, ela não vai ser tirada da comissão da igreja, ela não vai ser proibida de frequentar, ela vai continuar sendo um membro absoluto e completo da Igreja Adventista sem nenhum tipo de problema. O que a minha primeira parte era com relação ao judaísmo. Em relação ao judaísmo, sim. Em relação ao judaísmo existe a excomunhão praticamente. Uma pessoa que, a família inclusive, que se ela opta por fazer uma cremação, ela pode sofrer consequências dentro da sinagoga. Isso é no passado, isso é no presente, e aí hoje é muito mais uma questão cabalística, tem a ver com o osso que fica, que é o osso chamado lutz, que é um osso que fica, que é esse osso que Deus chama para a ressurreição, porque ele supostamente ele não, no processo de decomposição, ele é o que jamais vai se decompor. E é dali que fica o resquício da nossa ligação com a eternidade, dali Deus chama de volta à vida, de Ezequiel e etc. No judaísmo existe essa proibição. Se pode discutir a questão da viabilidade bíblica, mas no caso da Igreja Adventista não existe uma proibição, existe uma prática comum da Igreja, que é de se recomendar que se siga o processo natural. Professor Danilo, então vamos entrar agora no texto que está lá, né? Amós 2:1, foi explorado demonstrado, né, pelo Zeca na matéria, mas você e o irmão Sérgio disseram que eles não têm nada a ver com cremação. Mas fala lá que Moabe foi condenada porque queimou os ossos do rei de Edom. Sim. É isso? Ué, foi cremação, Deus condenou a cremação. Então, a condenação não está na execução do ato, está na intenção do ato. É isso que nós temos que analisar, tanto nesta passagem, quanto tantas outras. Né? Quando você analisa o contexto daquilo que está sendo dito, a intenção por trás das frases que estão registradas, dos adjetivos, das condenações e das bênçãos também, você vai vendo maneiras diferentes de conseguir entender. Quando diz que ele foi condenado por queimar os ossos até virar cinza, é uma substância de cal, como se ficasse virando cal. Na verdade, é porque justamente o costume entre os povos ali era que se você violasse um sepulcro, porque era um local venerado, era um local respeitado, o descanso dos mortos. Então, era algo ultrajante, né, você desonrar a sepultura de alguém. Então, ao conquistar a nação inimiga e Moabe desonrar os ossos do rei de Edom, eles incluiu no seu desígnio um ódio e uma vingança muito além da necessária a expor a vergonha, né, a nação de Edom desonrando os ossos do rei de Edom. Então, é nesse sentido que Deus condena. Tanto é, porque se nós vermos no versículo 2, qual é a condenação? Deus vai mandar botar fogo na cidade deles.
Se o problema em si pecaminoso fosse o ato de você queimar, cremar o corpo, ou tornar em cinzas os ossos, então Deus está sendo, vamos dizer assim, que Deus pecou também. Porque no versículo 2, na sequência, ele fala que a condenação deles será justamente que a cidade deles serão queimadas. E você queimando uma cidade, é difícil um ou outro não ser queimado ali. Então nós estaríamos culpando Deus também de cremação, se o problema em si estivesse nisso. Então o problema não está nisso. Então se nós pegarmos, por exemplo, 1 Samuel capítulo 31, nós vemos que Saul, ao cair em campo de guerra, alguns súditos leais de Saul foi resgatar o corpo de Saul que tinha morrido. E esses súditos queimaram, cremaram o corpo de Saul. E na sequência, depois das narrativas, a gente vê que Davi aprovou, elogiou esses súditos. Não houve uma condenação por parte de Davi e em nenhum outro contexto por terem cremado Saul. Na sua fala de abertura, você mencionou que foram levados para sepultamento do Egito para a terra de Canaã os ossos de Jacó e, posteriormente, os ossos de José. Mas vejam, um outro detalhe. Tanto Jacó quanto José, eles foram embalsamados. Algo que não é cultura judaica. Nenhum judeu é embalsamado. Não existe a cultura judaica, o embalsamento. É tipicamente egípcia e dentro de um contexto religioso, né, dos cultos aos deuses egípcios. A questão é, no sepultamento e embalsamento de José e de Jacó, não houve prática de culto pagão. Por isso não houve condenação. Da mesma maneira, existem cremações, por exemplo, do shintoísmo que predomina no Japão, altamente vinculada à religião do Japão. Ali no Japão 100% é cremado. É uma lei, crema-se. É lei vinculada ao shintoísmo, a religião deles. Quando você desvincula do ato religioso a cremação, desvinculando-se do paganismo que existe nessas outras religiões, você não está praticando um ato errado em si. Bom, pastor Sérgio, por que Davi elogiou a atitude dos soldados se eles transgrediram se eles vilipendiaram, né, se eu entendi bem o seu raciocínio, o corpo de Saul? Na verdade, dentro do pensamento judaico, Davi, não é que eles vilipendiaram dentro das escrituras. Davi não estava dentro das tradições judaicas. As tradições judaicas, como o professor Danilo disse, elas surgem muito tempo posterior. Então, Davi estava inserido dentro do contexto bíblico. Biblicamente não existe nenhum problema, não existia um problema nenhum de cremação. Seria muito pior se eles houvessem deixado o corpo de Saul para ser vilipendiado assim, ou cremado, ou até mesmo enterrado, ou ser vilipendiado pelos filisteus, pelas outras nações. É como o próprio Saul fala, ele prefere que seja morto por alguém de dentro de Israel do que ser morto pelos inimigos. O vilipêndio estaria aí. Então, no judaísmo existe um conceito, na verdade não é só no judaísmo, mas existe um conceito ético, na verdade, dentro da ética da guerra, né, de que assim, é preferível morrer pelas mãos, a mão dos meus do que a sofrer e ser humilhado nas mãos dos outros. Por quê? Porque não se faria um enterro digno para Saul de maneira nenhuma. Eles iriam provavelmente esquartejá-lo, provavelmente dependurar os seus restos mortais em vários lugares, e é por isso que Davi elogia a atitude de preferir cremar o corpo, queimar, fazer alguma coisa, de impedir que o corpo de Saul, um rei, teve seus problemas, etc., mas foi o primeiro rei da nação, fosse humilhado e o Israel passasse pela humilhação de ver o seu rei ter o seu corpo vilipendiado, esquartejado, etc., como os assírios fizeram muitas vezes em tempos posteriores. É por causa disso que Davi acaba elogiando também. Eu só queria, reverendo, só com relação a Amós 2:1, é interessante que assim, nós olhamos, se você pegar várias traduções diferentes, elas dão ideias contraditórias, né? Porque em algumas traduções dizem assim, eu não punirei Moabe. As traduções mais de cunho francês e de inglês dizem, eu não punirei Moabe. O que acaba sendo contraditório. E já as traduções baseadas na King James dizem eu punirei, né? Não afastarei a punição. A palavra punição nem aparece no texto. A palavra punição não está no texto lá. Se você olhar qualquer Bíblia, ele vai estar em itálico, etc. A palavra que aparece ali ela vem do verbo chuve, que quer dizer e ela está no refil, que ela não causaria o retorno. Mas o retorno de quê?
Eu não afastarei, não causarei o afastamento. A gente vai ver que é a punição em si por causa do restante do verso. Mas basear a ideia de que Deus proíbe ou de que Deus permite, baseado em um texto cuja tradução em si é complicada, é um assinte à própria exegese. Não se pode de maneira nenhuma. Então é por isso que o texto, efetivamente, o contexto, como o professor Danilo disse, o contexto não está falando de ritos funerários. O contexto está falando de desecração mesmo, de humilhação. Adam Clarke John Gill, na verdade, faz um comentário bastante interessante mostrando que o que eles quiseram fazer foi justamente humilhar aquela nação através da cremação do seu rei, que foi exatamente o que os valentes de Davi, o que o povo de Israel impediu que acontecesse com Saul. Entendi. Agora, Edom é uma nação que não conta com a simpatia de Deus, porque sempre foi rebelde a Deus. Por que Deus vai defender o rei de Edom? É interessante que essa alternância de algumas nações que estão em determinados momentos da história mais próximos em alianças políticas, vamos dizer, né? Então, eu não me lembro aqui qual momento, mas existe uma aproximação da nação de Israel com Edom em alguns contextos políticos, em algumas alianças. Mas a questão aqui do juízo não é tanto você olhar que Deus, mesmo essa nação não sendo o povo de Deus, você vê que Deus executa a justiça para aqueles que também não fazem parte do seu povo. Porque Deus é um Deus justo. A injustiça, ela é injustiça independente se vamos dizer no nosso contexto, com um crente ou com um não crente. Tá. Você vai ser cremado quando morrer? Eu não tenho esse desejo. Por quê? Se você defende tanto a cremação? Não, eu não estou defendendo a cremação. Tá, sim. Não, eu estou defendendo que a Bíblia não ordena o sepultamento e nem condena a cremação. A Bíblia, ela é nula sobre esse assunto. E por que o irmão não deseja ser cremado? Pode ser que eu mude de ideia. Qual é o seu receio? Refleti nisso ainda. Está vivo lá na hora? Não, eu ainda não refleti sobre... Eu ainda acho que tem muitos anos. Acho que eu não Espero que seja muitos anos. Eu acho que demore mais um pouquinho. Eu não parei para pensar nisso ainda. Irmão, para morrer basta uma coisa só. É verdade. Mas até onde eu tenho informações, para ser cremado precisa ter manifestado o desejo em vida, né? O desejo em vida. Tem que ser... Agora, por exemplo, quando nós... No texto de abertura da sua fala, você citou também a questão da ressurreição dos corpos, né? E o pastor Sérgio também mencionou ali a passagem de Gênesis, que do pó veio, ao pó voltará, né? É interessante porque a cremação, ela nada mais faz do que acelera o processo de decomposição. Alguém imagina que os ossos de Abraão estão inteiros? Não. Os ossos desses santos que morreram em Cristo, de centenas e milhares de anos, viraram pó já. Então, o poder ressuscitador de 1 Coríntios capítulo 15, que vai trazer essas pessoas para um corpo glorificado, ele não está limitado à condição física do corpo. Por exemplo, lá em Apocalipse, fala que o mar dará aqueles que foram tomados, que foram decompostos no mar, comidos por peixes, não foram enterrados, se dissolveram no mar. Então, Apocalipse fala que estes serão ressuscitados no final. Então, se Deus tem poder para ressuscitar os corpos que foram, vamos dizer, comidos por animais, né, e aqueles que sofreram atentados de bomba, né, ou quantos cristãos mártires dos primeiros séculos foram incendiados? Deus não tem poder para ressuscitar os corpos destes? Então, esse texto que fala a respeito de que ao pó voltará, do pó veio ao pó voltará, as cinzas também vão voltar. Desculpa, professor, só uma não sei se a gente tem tempo, mas assim, eu acho interessante que as palavras hebraicas utilizadas são bastante diferentes. Então, a palavra utilizada quando você tem a cinza de algo que é queimado é dashen ou piar, né, que aparece em Êxodo 9:8, aparece em Levítico 4:12, etc. Mas quando fala a respeito do corpo, da decomposição do pó, que é o corpo, não se utilizam essas palavras. Se utiliza a palavra afer. Tá. O irmão vai explicar direitinho isso para nós, inclusive vai explicar qual que é o ensino judaico do Olam Rabá, né? o mundo por vir. Então, o judaísmo crê numa ressurreição, e como é que é esse mundo por vir e como é que se faz para fazer parte dele.
Você vai explicar isso já já. Mas agora a gente vai ouvir o vídeo, vai assistir ao vídeo do Antônio José, lá de Fortaleza, no Ceará. Vamos lá. A minha pergunta é essa. Esse rolo que que Jesus leu do livro de Isaías, ele é uma cópia dos originais ou Jesus leu o próprio original? Boa noite, muito obrigado. Isaías viveu entre 600 e 700 anos antes de Cristo, né? E ele, mesmo que ele tivesse escrito num pergaminho, o pergaminho não teria sobrevivido. Porém, como eu já disse, irmão, esse questionamento que você faz é muito interessante e muito útil para que nós reflitamos no seguinte: Jesus é o Filho de Deus, né, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ele está lendo um texto que o Espírito dele havia revelado a Isaías 600 anos ou 700 anos antes, e ele não faz nenhuma correção. Portanto, Jesus está autenticando, pondo o selo de que cada palavra que ele leu lá correspondia exatamente àquilo que havia sido escrito pelo profeta 7 séculos antes, sem nenhuma alteração, porque senão o próprio Jesus corrigiria, e ele não fez. Então nós podemos confiar nas Escrituras, porque o próprio Senhor as sancionou, como você acabou de demonstrar. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o terceiro bloco do Vejam Só. De volta com o programa Vejam Só. Estamos hoje com o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia, ele que é judeu de origem, e estava falando do Olam Rabá, que é o mundo por vir na perspectiva do judaísmo. Como é que é esse mundo? É o mundo retornando à origem de acordo com o que Deus planejou. Na verdade, ele é o mundo no qual não existem dores, não existem aflições, etc. É o mundo apocalíptico. É o mundo pós-apocalíptico, né, na verdade, o mundo da redenção. Só que ele tem algumas características um pouco diferentes, ele tem muitas características diferentes, na verdade, da perspectiva cristã. Na perspectiva cristã, não na perspectiva cristã bíblica, na verdade, mas geralmente se pensa assim, todos vamos estar vestidos de branco e tocando harpas e etc. Não, no judaísmo, na verdade, a realização de todo o potencial de todos os seres humanos. Existe um processo anterior, que é o Tikkun, no mundo atual, o Olam Hazé. Existe um que é chamado melhoria do mundo, Tikkun Olam. Então você vai melhorando o mundo, e essa melhoria do mundo chega um determinado momento em que ela não existe mais, ela não se consegue mais. Então há a intervenção do Mashiach, do Messias, que são dois. No judaísmo existem dois Messias, pouca gente sabe também que existem dois Messias no judaísmo, que é o Mashiach ben Efraim, ou Mashiach ben Yosef, e o Mashiach ben David. O Messias ben Efraim é aquele que morre, ele vem, e se a nação não é digna, ele é morto, se o mundo não é digno. O judaísmo diz que o mundo se sustenta hoje pela existência de 30 justos entre as nações. Quando o judeu guardar o sábado, guardar o Shabat de forma perfeita, completa e etc., e ele fizer atos de justiça, recede, etc., aí então se estabelecerá o advento do Messias, se estabelecerá o reino messiânico. Tá? Se estabelecerá o reino messiânico. Ou seja, é bastante participativo, tem muita participação da pessoa. Não tem exatamente uma data específica, existem características que mostram o momento em que pode existir o advento, e há uma expressão judaica que diz que é o desabrochar do Messias. O que acontece nesse mundo posterior, nesse mundo vindouro? A ressurreição. O judaísmo crê em ressurreição. O judaísmo bíblico não crê em imortalidade da alma, ele crê na ressurreição do corpo, na ressurreição do todo. O judaísmo hoje sim crê em imortalidade da alma, eles creem, no século 17 e 18 foi desacentuada a ideia da ressurreição para a ideia da imortalidade da alma. Se espera então essa ressurreição, o advento do Mashiach ben David, os dois se assentam e reinam como príncipes de Deus em um mundo de perfeição e harmonia, que é o mundo de Isaías, onde habita a perfeita justiça e etc. Mas há sacrifícios, Ezequiel 48, estabelecimento do templo, existem sacrifícios, diz que o Messias vai ser o primeiro a fazer o sacrifício. Né? E quem que vai ser sacrificado? Animais? Animais serão sacrificados. Mas há que se pensar o seguinte, o judaísmo não é monolítico.
O judaísmo ele é composto de várias tradições. Então existem tradições que pensam assim, existem tradições que falam do terceiro templo, existem tradições que dizem que não haverá um terceiro templo. Por exemplo, um livro chamado Os Dias do Mashiach, do Rabino Menahem Brod, ele fala que não existe terceiro templo, porque o templo é o celestial. É o santuário celestial, e esse santuário celestial, ele sempre existiu de acordo com o pensamento, e ele vai continuar existindo. Ele retorna às suas ações nesse momento. E aí é interessante que existem algumas tradições que dizem que, inclusive, o porco, que ele é abominável, ele vai ser santificado por um sacrifício pelo Messias nesse momento, e o judaísmo poderá comer porco. Nesse momento, os judeus poderão comer porco. Mas não haverá mais morte humana? Não haverá mais morte humana em algumas tradições judaicas, em outras também. E como fica a ligação, porque no Apocalipse cristão há uma ligação perfeita entre o céu e a terra, né? O novo céu e a nova terra, Nova Jerusalém desce do céu, passa a nova terra, então funde-se num mundo só. Isso. No judaísmo continuará os níveis, planos diferentes. Você falou do santuário celeste, o céu vai continuar céu e o mundo vai continuar mundo? Não, há a fusão dos dois também. Por quê? Porque a gente vai em Ezequiel 40, Ezequiel 48 e tal. Então, o Apocalipse é interessante isso, porque assim, se a gente vai em Apocalipse, você pega as mesmas medidas da cidade multiplicadas por 1000, são as medidas da cidade, da cidade. Você pega o templo de Ezequiel, ele dá 144 côvados, você vai ver os 144.000. Então, a ideia é que há uma expansão, e o 3 no judaísmo é um número de eternidade, que simboliza a eternidade. E 10 e 1000 é 10 elevado ao cubo, 10 é perfeição de medida e o 3 é eternidade. Então, tudo isso aponta que, assim, para o judaísmo existe o cumprimento literal de Ezequiel 48, de Ezequiel 45 em diante, né? O Apocalipse de Ezequiel. Esse cumprimento literal significa que Jerusalém será a capital das nações e a capital do governo de Deus. Então, o governo de Deus é transferido também para este mundo, do centro do universo, de onde quer que ele seja hoje, para este mundo que passa a ser o centro do governo divino. E a cremação é uma violação, uma afronta a toda essa expectativa, a toda essa esperança. Exatamente. E quem foi cremado não participa dele. É destruído? Totalmente destruído. Ela não ressuscita. Uma coisa que não existe no judaísmo efetivamente existe um judaísmo que é universalista. Então, se pegar um Sidur, por exemplo, o Sidur que é publicado pela Sefer aqui em São Paulo, do Friedlin, em um determinado momento, na oração chamada Ana Bechoar, ele fala a respeito de que todos os maus se converterão. De que todos os maus se converterão. Para essa tradição judaica, não existe perdição. Não existe ninguém que vai se perder. Todos serão ressuscitados e todos passarão ao conhecimento da justiça, exceto aquele que foi cremado, para algumas tradições. Por quê? Porque aquele que é judeu e foi cremado, ele está dizendo um ato declaratório, é aquilo que chama de pecado de mão erguida. O pecado de mão erguida, que é o pecado harum, né? É o harem, é um pecado em que você ergue a mão e diz assim, eu não quero. É como se alguém estivesse dizendo assim, Deus está dando as instruções, faça isso, aí você diz assim, não, olha, Senhor, eu não, tá? É um pecado de mão erguida. Pecado de mão erguida não tem expiação para ele. A cremação é considerada por quase todas as tradições judaicas como um pecado de mão erguida. E esse pecado de mão erguida não encontra nenhum tipo de expiação. Então ela não teria lugar na ressurreição futura. Também. Uau! É melhor ser cristão, né? É melhor ficar com a Bíblia, tem opção. Eu prefiro esse também. Ficar com a Bíblia. Uhum. E é interessante a fala do pastor Sérgio, colocando aí linhas, correntes interpretativas dentro do judaísmo. A minha especialização, mestrado, foi em Antigo Testamento. Eu publiquei 2 livros dentro da área do Antigo Testamento. E eu precisei, em alguns momentos, consultar fontes de tradições judaicas. E você pegava um rabino, era uma coisa, pegava outro, Exato. Era outra coisa, pegava Então, assim, realmente é muita divergência dentro das tradições judaicas. Nós também temos. Nós também temos as... sim, nós temos... Mas as divergências que eu estou dizendo é que são diametralmente opostas, contraditórias. Isso, são assim, que não tem conciliação. Né? Um vai para a esquerda e outro para a direita. Então, né, não tem uma união. Não que nós, cristãos, tenhamos união doutrinária, teológica em todos os pontos, não estou dizendo isso, mas que também dentro do judaísmo existe, e até mesmo do judaísmo messiânico, tem várias linhas de judaísmos messiânicos atualmente que divergem. Agora, me parece, segundo a fala do pastor e aquilo que eu consultei também, que a questão da cremação é quase que unânime dentro do judaísmo. Agora, voltando para a Bíblia, uma questão que a gente tem sempre que ressaltar são, dentro da regra de hermenêutica, é aquilo que é descritivo e aquilo que é normativo.
Então, a respeito dos sepultamentos, são descrições de práticas culturais do povo. São descrições da cultura. Não existe uma norma. Quando uma lei, morrendo deverá sepultar, assim diz o Senhor. Não existe isso. Então, são acontecimentos cotidianos daquela cultura que estão sendo descritos e registrados. Não há uma norma. Então, assim como tantos outros pontos que às vezes nós vemos nas Escrituras e que às vezes indevidamente a gente quer estabelecer uma doutrina, né, um ensinamento em pontos aonde que não são mandamentos, não são autoritativos para nós, são descrições culturais daquela época. Então tem que ter muita distinção com isso. O André Nascimento publicou o seguinte: nem tudo está na Bíblia, mas ainda assim, conhecendo o caráter divino, podemos entender se ele aceita aquilo ou não. Por exemplo, não existe na Bíblia não fumarás, mas quando lemos sobre o caráter de Deus, entendemos que um cristão não deve fumar. Luiz Razora: se condena, não sei. Creio que a via de regra, após a morte física de alguém, é que o corpo, o pó, volte à terra. Eclesiastes 12:7. Em que formato, aí é discutível, né? É. Se volta como corpo ou se já volta como pó. Tadeu Araújo: mesmo conhecendo um pouco a Bíblia Sagrada, já tendo lido toda raras vezes, desconheço qualquer passagem que condene. No entanto, a regra no tocante aos mortos sempre é o sepultamento. Bom, o irmão disse que prefere o sepultamento também, né? Eu também, eu prefiro o sepultamento. Numa época eu falava para minha esposa, falava para minha família, falava: não, pode me cremar. Depois, pode me cremar. Ele falou: não, deixa eu ficar ali, eu quero dar trabalho mesmo. Eu quero dar trabalho, vai fazer a ressurreição, vai fazer o velório, etc. Eu quero ficar ali e vão lembrar de mim, vão lá me visitar, né? Eu não vou ver nada, mas vão lá. Então, durante uma época eu pensei, quando eu era mais novo, eu pensava: não, cremação, vai para a cremação, é mais simples. Mas até por uma questão durante um período em que eu não tinha nenhuma noção da minha origem judaica. Aí, quando eu retomei a minha origem judaica, eu falei: não, além de tudo, tem a questão da origem judaica. A minha fé religiosa é adventista, né? Mas a gente respeita as tradições do nosso sepultamento por uma questão muito simples. Eu não posso causar escândalo. Imagina só um judeu sendo cremado, né? Aí eu vou causar escândalo também. Eu acho interessante esse verso de Eclesiastes 12:7, porque ele usa a palavra afer também. Ele não usa a palavra, quando se refere à cinza. É por isso que existem dentro do judaísmo, professor, e aí, reverendo Weber também, essa noção de que não se deveria cremar. Porque parece que houve embora não haja nenhum mandamento específico, parece que houve um cuidado de não se utilizar as expressões hebraicas utilizadas, que são expressões comuns da língua semíticas, o meu doutorado é em línguas semíticas, né? Para queimar, para cinza do que é queimado. Então, cinza, qual é a palavra? Dashen e piar. Dashen e para pó? Para pó é éfer. Afer, nas duas formas, duas raízes diferentes. Uma com Aleph e outra com Ain. Se utiliza, por exemplo, nessa em Eclesiastes... E é interessante que você vai ver Abraão lá em Gênesis 17:28, ele usa as duas. Eu sou pó e pó. É como se ele falasse: sou pó e pó. Só que uma traduz na nossa Bíblia para pó e cinza. E essa cinza é afer, afer. São duas expressões diferentes. Quando fala da cinza da novilha vermelha, que é queimada, ele utiliza a palavra dashen. Quando fala que ele deveria pegar cinza de que fosse do forno, cinza de queimada no forno, usa piar, lá em Êxodo. Quando fala de que alguém foram queimado, por exemplo, de cidades queimadas, que foram queimadas com suas pessoas lá dentro, ele utiliza dashen. Nunca se evita utilizar a palavra que descreve o estado do corpo, no estado do corpo depois da decomposição. Tá. E lá na Crentolândia, qual foi a resposta que deram para o nosso querido Zeca? Vamos ver. A Bíblia condena a cremação, ou seja, se um cristão morrer, ele não pode ser cremado? Se a Bíblia condena? Bom, para falar a verdade, sou leiga nesse assunto. Não vou te dar uma resposta agora. Pelo menos que eu já li na Bíblia, eu acho que não. Porque se fosse assim, como que ia fazer com a turma que morre em acidente de avião, né? Então eu acredito que não condena, não. Não tem nenhuma base bíblica. Acho que não. Para mim, acho que pode ser cremado sim. Verdadeiramente, eu creio que a Bíblia não mostra relatos acerca da condenação quando uma pessoa é cremada, né? Mas como Deus ele tem todo o poder, né?
Eu creio que quando chegar o dia que ele for chamar os mortos, né, ele vai fazer com que tanto pessoas que foram enterradas ou cremadas voltem novamente, né, aos seus corpos normais. Eu acho que poderia ser, sim. Pode ser cremado. Olha, verdadeiramente não. Eu creio que condena. Todo mundo tem dúvida a respeito desse assunto. Agora, professor Danilo, na ressurreição, você foi sepultado, mas você doou órgãos. Ou você foi cremado e virou pó instantaneamente. Como é que vai ser? Que corpo a gente vai vir com o mesmo corpo que a gente tinha? Você vai vir feio do jeito que você é? Existe essa discussão até que alguns dizem que a idade ideal seria 30 ou 40 anos, então todos estariam ressuscitando com 30 ou 40 anos. Já ouvi falar, alguns pesquisadores, colocando essa média de idade. O bebê recém-nascido, ele vai ressuscitar como um recém-nascido. Então existe isso, mas aí a gente acaba num campo de especulação que nós não temos. Então existem algumas tradições que colocam uma idade, não lembro se é 30 ou 40, como um padrão que todos estariam ressuscitando nessa idade. Mas também é uma especulação, nós não temos liberdade para afirmar nenhum ponto deste. Retornando só um pouquinho à fala do pastor Sérgio, quando ele fala a alternância de termos para se referir ao pó que está voltando, é interessante que nem sempre a etimologia da palavra ou a raiz da palavra no original empregado determina um significado. Isso é questão de regra de hermenêutica. Porque o contexto e o emprego que está sendo dado para a palavra é o que vai estar determinando. A gente tem vários outros exemplos, porque a própria língua hebraica, no seu tom poético, uma língua poética, ela faz alternâncias de termos por uma questão rítmica ou por questões poéticas mesmo, da própria cultura, do estilo literário da língua hebraica. Então, nem sempre determina. Existem casos que sim, em muitos casos você vê empregos diferentes para determinar ênfases teológicas. O autor quer ressaltar no emprego diferente de raízes das palavras assuntos importantes teológicos. Na minha visão, na minha concepção, se esse fosse o caso dos empregos, porque pode ser que em alguns contextos o uso comum de determinadas expressões eram preferíveis de outras, não que acarretava a carga de sentido negativo ou positivo de aprovar ou negar a cremação. Porque se fosse algo tão ressaltado assim, deveria ter ficado claro em algum momento essa proibição. Dessa maneira que eu entendo. Eu discordo um pouco, professor, mas na verdade não discordo da sua conclusão em si, mas principalmente a questão da regra da hermenêutica. Na verdade, aí é uma questão na língua hebraica, na verdade, polissemia e etc., ou variância de sentido, porque se utiliza muito esse termo polissemia de forma muito errada. Mas efetivamente, assim, quando você tem os usos de uma determinada palavra, elas são quase que consensuais, aí é por uma questão de ênfase, como o senhor disse, de ênfase teológica, efetivamente. Etimologicamente, as palavras elas são utilizadas por quê? Dashen significa aquilo que é queimado. Aquilo que é queimado. E piar é uma palavra que significa fogo. Ela vem de uma palavra que significa aquilo que é posto sobre o fogo. Então, não utilizar não é por uma questão de alternância poética, etc. É porque ela significaria aquilo que foi queimado mesmo. Foi queimado efetivamente. A ideia, na verdade, das duas raízes, Afer com Ain com Aleph, é de indignidade, é de pó, daquilo que é o chão, sujeira, pó, etc. É a indignidade do ser humano. Aqui não é, por isso que assim, na verdade, não é que está proibindo, pelo uso dessas palavras, está proibindo a cremação. Eu vejo como um cuidado. É daí que os rabinos tomam a liberdade exegética de determinar que assim, olha, o texto proíbe. O texto proíbe. Eu acho que eles foram muito longe também. Era esse o ponto que eu ia chegar. Eles usam em contextos diferentes por escolha do vocabulário na cultura para enfatizar aquilo que era queimado e aquilo que voltava ao pó de maneira natural. De maneira natural. Mas não que ele está colocando uma intenção de proibição. Não é uma mitzvah. É isso que eu estou Deus não estabeleceu ali uma mitzvah, não estabeleceu uma Torá, etc. Não estabeleceu um mandamento. Não, ele colocou como sendo assim, descritivo, colocou e inspirou o autor a utilizar expressões que acentuavam o fato de que o natural do ser humano
é a decomposição através a reunião com a terra através da decomposição e não do processo acelerado através de pó. E ele deixou isso claro, mostrando, utilizando formas diferentes. Isso significa que Deus estabelecia um princípio, nem um princípio ou regra, dizendo não pode, etc. Nós não vemos isso na Bíblia, nem por princípio, nem por regra. Então, princípios são mais eternos e regras são mais culturais. Poderia até haver uma regra, mas nós não temos sequer uma regra dentro da nação de Israel naquele momento. Tá? Então, em decorrência disso, eu concordo, nesse ponto eu concordo 100%. A questão dos são 30 anos, porque a linguagem é a idade do a primeira fala eu falei 30. É a idade do sacerdócio. Isso. Então, como a Bíblia fala que todos serão sacerdotes para Deus e para sempre, então diria-se que a ressurreição ocorre com todos quanto para 30 anos. E na ressurreição vai haver casamento? Pô, reverendo Weber, você teve uma pergunta, já pensou? Depende de quem está interpretando. Durante muitos anos, no judaísmo, sim, vai haver normal. Se retoma a vida normalmente. Normalmente. E é eterna? E o casamento é eterno. Não, o casamento, a vida é eterna. A vida é eterna, para algumas tradições, para outras a pessoa vai morrer. Utilizando lá que vão chegar a 100 anos, etc. Alguns interpretam de forma literal, quando chegar em 100 anos, morre e acabou. Né? Acabou. Então existem muitas tradições que vão modificando. Vai haver o casamento, a retomada dos casamentos. Como é que nós adventistas pensamos? Os adventistas pensamos o seguinte: até um determinado ponto nós pensávamos e determinávamos, oficialmente dizemos, não vai haver novos casamentos, mas as relações que foram aqui estabelecidas, elas podem ser continuadas lá no céu também. O livro Nisto Cremos, que é a declaração mais oficial de crença da doutrina da Igreja Adventista, na doutrina 28, na crença 28, não é doutrina, é crença 28, ela diz o seguinte: devemos confiar de que Deus, se nos tirar algo que é tão bom, o casamento, Ele nos dará algo muito melhor. Então devemos deixar nas mãos dEle. Muito bem. Conversamos aqui com o pastor Sérgio Monteiro, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e com o pastor Danilo Moraes, do Instituto de Educação Teológica Bereana. Quem quiser entrar em contato com eles para tirar dúvidas, fazer convites para palestras, etc., o contato está publicado no Facebook do programa, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado parcial da enquete? A Bíblia não condena para 87% dos telespectadores. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.